Olá, está começando mais um Painel Brasil e hoje vamos falar a respeito das consequências da crise econômica mundial e até que ponto essa crise pode atingir o Brasil. Eu recebo o professor Dr. Rogério Boeri Miranda. Ele é doutor em economia e professor da Universidade Católica de Brasília. Tudo bem, professor? Tudo bem, como é que vai? Tudo ótimo. Obrigado pela sua presença e vamos tentar entender um pouco essa história. É um prazer estar aqui. Bom, a primeira pergunta seria: o que levou os Estados Unidos a ter esse descontrole em sua economia? Bem, esse descontrole que acontece hoje na economia americana, a origem dele é aquela crise financeira lá de 2007, 2008, 2009. O governo americano respondeu àquela crise aumentando muito os gastos públicos e fazendo uma política monetária bastante frouxa. E isso repercutiu na dívida americana. E aí houve um impasse político esse ano sobre aumentar a possibilidade do governo americano se endividar. E esse impasse político gerou uma tensão enorme nos mercados, porque nós chegamos à beira de um calote da dívida americana, ou pelo menos de calote de partes da dívida americana, coisa que no mundo das finanças até então era assim quase que impensável. Então essa possibilidade dos Estados Unidos não ter dinheiro para honrar parte de seus compromissos financeiros causou uma grande tensão nos mercados mundiais, e isso se repercutiu nos preços das ações, nos valores dos títulos, num grande nervosismo no mercado mundial. Bom, eu queria primeiramente saber que tipo de lastro os Estados Unidos têm para que ele possa ter essa economia ou ter, vamos assim dizer, colocar mais dinheiro no mercado. A economia americana, o lastro que ela tem é de ser a maior economia do mundo. Certo. O maior produtor de bens do mundo. Hoje em dia se fala muito em China, etc. Mas a China ainda em termos absolutos está muito, muito longe dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm uma vantagem que nenhum outro país tem, que é o seguinte: como todo o comércio mundial, ou boa parte do comércio mundial, é realizado em dólar, os Estados Unidos são detentores da moeda que gira o comércio mundial. Certo. Então, sempre que o comércio mundial se expande, é necessário que haja mais dólares para rodar as mercadorias. Então, os Estados Unidos emite essa moeda. Obviamente que ele não distribui essa moeda de graça. Ele emite moeda e compra bens e serviços do resto do mundo. Esse privilégio, que é como parte do pagamento que o mundo faz aos Estados Unidos por ter a maior economia, foi meio que abusado pelos governos anteriores, né? Não, e por esse governo. Também. Porque começou a emitir dinheiro demais e começou a desvalorizar o dólar. A desvalorizar o dólar demais. Como eles podem fazer isso, só eles podem, eles geralmente faziam isso na medida que o comércio mundial aumentava, precisava de mais dólares para gerar, você emite mais dólares. Mas para se defender da crise, o que eles fizeram? Eles foram além disso. Eles começaram a emitir dólares para baixar a taxa de juros nos Estados Unidos e sem pensar muito nas consequências que isso teria no resto da economia mundial. E o grande problema no caso de 2007 e 2008 foi o lance imobiliário, né? Que acabou arrebentando com todo mundo achou que podia comprar do jeito que fosse, e de repente a casa valia $1 e ninguém queria aquela casa. Né? Essa é a origem do problema lá atrás, né? Quer dizer, você começou a desvincular quem concedia o crédito de quem ia arcar com as consequências de um default, de um não pagamento. Então, como é que começaram a operar esses bancos, grandes bancos de varejo? Eles forneciam crédito, captavam os clientes
emitiam a dívida, só que depois eles não ficavam com aquela dívida para eles. Eles forneciam, eles vendiam, revendiam aquela dívida para outros. E esses outros, alguns bancos se especializaram em destrinchar essa dívida e criar derivativos sobre essas dívidas. Certo. Então, no final das contas, você tinha uma pessoa devendo e aquela dívida estava espalhada pelo sistema sem ninguém saber ao certo onde direitinho ela estava. Quando o preço dos imóveis, por algum motivo, soluçou, caiu abaixo do valor dessa dívida, essas pessoas que já não tinham reputação de crédito, o que elas fizeram? Devolveram as casas. Eu tenho uma casa que vale $100 mil e eu estou devendo 150 mil nelas, então deixa o banco pegar de volta. E pronto, resolveu o problema, né? Só que aí ninguém sabe quem é que vai arcar com esse prejuízo. E quando um banco não sabe qual é o outro banco que vai arcar com esse prejuízo, o que ele faz? Ele para de emprestar, porque eu vou emprestar para esse outro banco. Esse outro banco pode estar com esses títulos podres lá, que se ele estiver muito carregado nesses títulos podres, o que vai acontecer é que ele não vai me pagar de volta. Aí vai levar ele junto. Ele vai me levar junto. Então o que eu faço? Eu não pago. Eu não empresto. Sim. E aí, quando você tem essa contração total nos empréstimos, a economia, todo mundo começa a olhar, parece um filme de Agatha Christie, um livro de Agatha Christie. Quem é o assassino? Quem é que está com esses títulos? Então ninguém empresta. E aí o Banco Central americano teve que entrar emprestando ele próprio. Mas para fazer isso você tem que emitir moeda. Sim. E aí nós entramos naquela explicação que eu dei na primeira pergunta. Entendi. Por exemplo, o grande, vamos supor assim, os Estados Unidos deve a maior parte para a China, certo? Acho que é em torno de 35% da dívida dele é com os chineses. Certo. E ele não permite que os chineses comprem empresas americanas, ele não permite uma série de coisas que, de repente, também poderia resolver o problema. E como é que o senhor explica essa resistência dos Estados Unidos em pagar, por exemplo, a China, que ele deve 35% da dívida é com a China, por que eles não fazem aí, de repente, um acordo? Porque o que a gente tem que ver é que essa dívida dos Estados Unidos com a China comprou essas dívidas no mercado imobiliário. Então, a China comprou essa dívida de livre e espontânea vontade. Ah, tá. Ela comprou as coisas podres. E quando não eram podres. Quer dizer, então não foi assim, tipo, aqueles empréstimos que a gente está acostumado com o Brasil, que a gente chega lá, chegávamos, né? Porque hoje em dia, graças a Deus, nós não temos mais essa necessidade de reservas internacionais, nós temos grandes reservas hoje em dia, graças a uma ótima administração financeira que o Banco Central e o Tesouro têm feito. Mas antigamente, na década de 80, nós íamos lá e pedíamos dinheiro emprestado. Os Estados Unidos eles não pedem dinheiro emprestado nesse sentido. O que eles fazem é eles vendem a dívida dele. Eles colocam no mercado títulos da dívida americana e isso vai a leilão. Quem quiser participa desses leilões e compra. A China, como ela tem muitas e muitas reservas, que é um país que tem um superávit comercial muito grande, tem acumulado muitas reservas, para não deixar aquelas reservas, vamos dizer, debaixo do colchão, eles compram títulos que rendem juros, que são os títulos da dívida americana, e que até esse ano eram considerados títulos sem risco. Hoje em dia não são mais, mas até esse ano eram considerados títulos sem risco. Então, o que acontece é que a China comprou dentro dessa perspectiva de acumular reservas. Quanto ao fato dos Estados Unidos não permitirem que a China adquiram empresas, eles tinham essa mesma resistência, por exemplo, quando o Japão era o país de maior crescimento, etc. Então, eles são ciosos, como outros países também, de ceder empresas que eles consideram estratégicas para o capital chinês. Então, isso é uma distorção, mas é uma distorção relativamente comum. E não é só com a China que eles fizeram e fazem isso. Na época que o Japão, na década de 70 e 80, quando o Japão estava decolando, eles também limitavam os setores nos quais o Japão podia atuar, né? E a crise na zona do euro? Por quê?
A crise da zona do euro, ela tem uma origem relativamente parecida com a crise americana, só que ela se manifestou de forma diferente e ela tem outros agravantes. Então, a crise da zona do euro também é uma crise de dívidas públicas muito elevadas, que os investidores não percebem capacidade de pagamento em alguns países. O início dela, a origem, a semente dela foi na crise grega. Começou ali, né? Que tem origem em vários fatores. Um deles foi, para entrar no euro, os gregos simularam um aperto fiscal que eles não fizeram, na verdade, eles mentiram sobre os dados. Eles tiveram as Olimpíadas que criaram um déficit, uma dívida muito grande para eles, uma coisa que o Brasil tem que tomar cuidado nesses próximos anos, porque uma das origens da crise grega foram as dívidas que eles contraíram para fazer a Olimpíada de Atenas. E o que aconteceu foi que os investidores começaram a achar que a Grécia não tinha condições de pagar as suas dívidas, como agora está claro que não tem, comprovado que não tem. O problema é que esse tipo de premissa, esse tipo de suposição, ele é contagioso. Então aí, mas se a Grécia não tem condições de pagar, será que a Irlanda... Pois é, que é outro caso, a Espanha... Vai ter? Portugal vai ter? E eles chegaram à conclusão que Irlanda e Portugal também não tinham. A Irlanda até que as finanças públicas da Irlanda eram bem ajustadinhas, mas a Irlanda, para defender o setor bancário dela, ela instituiu um programa que ela falou o seguinte: qualquer banco que esteja perto de falir, eu vou botar dinheiro nele. O governo irlandês vai botar dinheiro nele. E fez, e botou. E aí alguns bancos que não estavam nem perto de falir, se aproveitaram da situação, simularam. Um tipo de PROE? Um tipo de PROE. É mais ou menos um PROE. E aí isso repercutiu na dívida irlandesa, porque eles tinham que botar dinheiro lá e acabava faltando dinheiro para outras coisas. E isso foi crescendo. A indecisão dos líderes europeus também de qual é a melhor atitude a se tomar com a dívida grega, portuguesa e irlandesa, a coisa começou a chegar na Itália, na Espanha e perigosamente na Itália. Hoje em dia, nessa última semana, até os títulos da dívida francesa foram atacados. É uma das coisas que eu ia colocar. Por que a França entrou nessa área de risco? Pois é, porque começa esse contágio. Quer dizer, se a Espanha e a Itália precisarem de socorro, essas economias já são economias bastante grandes, ao contrário de Portugal e Grécia, que para a zona do euro são economias relativamente pequenas. Se elas precisarem de socorro, quem vai socorrer, quem tem capacidade de socorrer é a França e a Alemanha. Mas se a França tem uma dívida muito grande já. Se a França tiver que socorrer essas economias, ela própria fica em risco. Porque ela vai ter que aportar recursos que seriam para pagar a sua própria dívida, para estabilizar suas próprias finanças, para estabilizar as finanças de Espanha e Itália. Então, se tiver que haver socorro para a Espanha e Itália, a França fica numa posição vulnerável, porque ela, ao ajudar, ela fica também endividada. É como se você tivesse que ajudar um parente, só que o parente tem uma dívida muito séria. E você, quando vai ajudá-lo, você quebra junto. Então, esse é o principal motivo da França passar, de repente, na visão do mercado, de Salvador a outro país a ser resgatado. Então, o mercado, ele se move rapidamente e ele não tem escrúpulos, né? Então, ele... faz o que tem que fazer. E o Brasil, que tipo de enfrentamento ele tem diante dessa crise mundial? O Brasil, ele tem a situação brasileira é mais confortável do que nessa crise, se nós colocarmos essa crise começando lá em 2007 e se estendendo até agora, o Brasil tem uma situação muito mais confortável do que em qualquer outra crise. Por quê? Porque nós temos reservas em abundância, nossas reservas internacionais bateram outro recorde essa semana. Verdade. Então, nós temos munição para nos defender.
Isso não quer dizer que nós não sejamos afetados, especialmente se nós não fizermos as coisas corretas. Nós seríamos afetados porque sempre que há esse tumulto, esse caos no mercado mundial, os investidores, eles correm dos ativos de risco para ativos que eles consideram mais seguros. Então, hoje, se você vir a cotação do ouro e do franco suíço, por exemplo, dispararam o ouro. É verdade. Então o investidor ele pensa o seguinte, eu tenho dinheiro em ativos de risco que estão oscilando. A Bolsa Brasileira, por exemplo, é um ativo de risco. Bolsa é renda variável, ativo de risco. Nesse cenário de insegurança, eu vou recompor a minha carteira diminuindo a proporção de ativos de risco e aumentando a proporção de ativos seguros. E então, ouro, franco suíço e, paradoxalmente, títulos da dívida americana, que apesar disso tudo, eles ainda consideram um ativo com risco baixo. Porque eles são AA. O Brasil, por exemplo, é BBB-. Então você retira desses ativos de maior risco, como risco visualizado pelo mercado, e realoca para ativos mais seguros. Por quê? Porque já tem risco demais na economia. Então eu quero diminuir a minha exposição indo para ativos seguros. E esse é um problema para a economia brasileira, que pode fazer... Nós não temos culpa da crise, nossas finanças estão razoavelmente acertadas, mas mesmo assim nós somos considerados ativos de risco. E nós sofremos por uma percepção externa que nós não temos muito o que fazer. O único problema dessa história toda é que com isso a taxa de juros brasileira não tem muito espaço para cair, porque para compensar essa visualização de risco dos investidores, nós teremos que manter uma taxa de juros alta para compensar com esse juro, trazer o investidor de fora. Ou não deixar que ele saia. Ou que ele saia, tá certo. Bom, nessa crise toda, qual o papel da BRICS? Dizem que em 2012 a BRICS vai faturar 50% a mais do que todo o mercado mundial. Isso é verdadeiro? Isso é história? Bem, os BRICS estão numa posição relativamente privilegiada, porque em virtude muito do boom das commodities, então quando você fala BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e agora a África do Sul. A África do Sul estão querendo botar a Indonésia, fazer um BRICS, né? Mas é porque o preço das commodities nos últimos 10 anos tem se mantido relativamente alto. E com isso, nós, os BRICS, quando eu falo nós, os BRICS, o Brasil faz parte, nós temos acumulado reservas internacionais num montante quase que sem precedente. A China, principalmente, a Índia também, o Brasil bateu recorde, a África do Sul também. Então, e os preços das commodities têm dado algumas osciladas, mas eles se mantêm num patamar muito alto. Então, isso faz com que o nosso desempenho econômico no cenário mundial continue bastante forte. Isso unido a políticas seguras, macroeconomicamente falando, internamente, né? Então, essa conjunção dessas duas coisas faz com que os BRICS realmente tenham galgado posição de destaque na economia mundial, e eu acho que no curto prazo isso não vai mudar. Quando você vê, quando você lê a imprensa internacional, você vê que grande parte das empresas do mundo tem voltado sua atenção para esses mercados. Por quê? Porque elas esperam crescimento sustentado nos próximos anos para esses países. Bom, professor, nosso tempo terminou. Teríamos muito mais a falar, porque realmente é um assunto extenso e complexo, muitas vezes, né? Claro. E eu acho que o senhor conseguiu passar bem decodificada essa informação. Quero lhe agradecer, que todo mundo pode entender.
Não precisa ser economista para entender. Colocou de forma muito própria. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, me coloco à disposição sempre que vocês precisarem. Ah, tá. Muito obrigada.